Então, hoje, a exposição doutrinária está a encargo do nosso irmão Carlos Alves, trabalhador da nossa casa, e traz este tema, né? Os trabalhadores da última hora. Uma boa palestra a todos. Então, queridos irmãos, estamos novamente aqui nesta casa abençoada, onde já de início eu rogo as bênçãos do alto, como bem disse o Nelson, para que os mentores espirituais, os nossos guias, amigos, nos inspirem, nos intuam, nos auxiliando nestes minutos tão preciosos, heróicos irmãos que desafiaram o clima hoje, né? Estão aqui, e a gente fica muito feliz por poder participar de alguma forma deste trabalho, desta vinha do Senhor. E este é o capítulo 20, que está lá em Mateus. Seguramente eu vinha refletindo em torno deste capítulo. Seguramente é um dos capítulos que eu mais fiz ao longo deste tempo que a gente se atreve, atrevidamente, subir numa tribuna para falar para as pessoas. É um capítulo notável, extremamente notável, porque sempre é impossível para mim, pelo menos, quando vou trabalhar este capítulo, não lembrar, por exemplo, de todos os trabalhadores, só para ficar no exemplo doméstico, da nossa casa aqui, do GEAC, fundado em 86. Eu fico me lembrando daqueles trabalhadores antigos, o Antônio está aqui, não me deixa mentir. É uma emoção muito grande, porque a gente vai relembrando esses irmãos queridos que também deram a sua contribuição. Alguns já voltaram à pátria espiritual, mas não deixam de trabalharem, porque se identificam com esta proposta. Então, é um capítulo especial, muito importante, porque envolve a todos nós. É um capítulo que vai falar das tarefas inerentes a todos nós. E eu sempre fico me questionando, quando eu leio assim, os trabalhadores da última hora, é um termo pomposo, um termo assim bonito, que a gente lê e na condição de trabalhador a gente fica assim entusiasmado. Puxa vida, trabalhadores da última hora. Mas é necessário que a gente faça assim, esmiuçar um pouquinho essa questão, para que a gente tenha uma direção melhor dos nossos pensamentos, a fim de não nos perdermos no propósito maior deste lema. Então, para contextualizar, eu vou colocar aqui mais ou menos o que está em Mateus, no capítulo 20, na famosíssima parábola da vinha do Senhor, onde um chefe de família ali é colocado assim, sai a regimentar trabalhadores em diversos horários do dia. Então, contextualizando, é mais ou menos o seguinte: um chefe de família sai na primeira hora para arrecadar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E com esses primeiros trabalhadores, ele acerta um salário, um denário. Depois vem na terceira hora, porque a vinha é muito grande, e ele volta a contratar novos trabalhadores na terceira hora. Mas como a vinha é muito grande, ele volta novamente na sexta hora e contrata mais trabalhadores para a sua vinha. Não satisfeito, na nona hora, já lá no finalzinho do dia, tipo 5 horas da tarde, ele arregimenta mais alguns trabalhadores para trabalhar na sua vinha, porque o serviço era grande. Até chegar na 10ª hora, já no finalzinho do dia, onde ele contrata mais alguns trabalhadores. Então, vamos observando, são 5 etapas, são 5 momentos
bem distintos, em que muitos expositores colocam esses 5 momentos, essas 5 etapas, como as horas do dia. Ou alguns expositores preferem encarar, porque cada um dá a sua visão desta parábola, preferem entender que os 5 momentos, desde a primeira hora até a 10ª hora, seriam as etapas encarnatórias, as reencarnações de todos nós. Não importa a visão que se dê, o importante é termos o foco de entender que são 5 abençoadas oportunidades de chamamento. Seja ao longo de um único dia 5 momentos distintos, seja o período de várias encarnações entre um momento e outro do chamamento. E é nesse ponto que eu entro com os irmãos aqui, para a gente conversar um pouquinho e fazermos uma reflexão, apresentando de uma forma um pouquinho diferente, porque aqui todos os trabalhadores já estão habituados, eu diria até, meio que enjoados de escutar sempre a mesma retórica em cima desta parábola. Então, a proposta que ouso fazer é mostrar de uma forma um pouquinho diferente, colocando, e aí vou colocar a mim próprio, vou me colocar na primeira pessoa, no singular, numa situação, me colocando dentro desses 5 momentos, dessas 5 etapas. Mas já vou adiantando aos irmãos que eu vou pegar essas 5 etapas como sendo encarnações ao longo do tempo. E na linha do tempo eu vou pegar assim, 3.500 anos do tempo de Moisés até os dias de hoje. Mais ou menos isso. 3.500 anos. Acho que já está bom, né, meus irmãos? Não precisa a gente ir muito para trás, vamos ficar mais ou menos aí. 3.500 anos. 5 etapas de lá para cá ao tempo de Moisés. A pergunta que eu faço aos irmãos é a seguinte: o que andávamos fazendo durante este período todo? Me colocando como exemplo, o que eu estava fazendo há 3.500 anos atrás, quando soou a primeira hora da primeira chamada, dos primeiros trabalhadores, Moisés e os grandes profetas, o que eu estava fazendo? Eu estava já trabalhando na vinha do Senhor, ou eu estava dando trabalho para a vinha do Senhor? Eu estava lado a lado já cooperando na vinha do Senhor, eu era daqueles do contra, promovendo todo tipo de situações adversas para retardar o progresso e a divulgação do trabalho na vinha. Recordo-me, e tenho certeza que muitos irmãos aqui vão lembrar, de uma passagem muito bonita que tem como título Pegadas na Areia, naquele momento em que a pessoa olha assim, tem só 2 pegadinhas assim, um parzinho de pezinhos andando na areia, e alguém olha assim e diz assim, puxa vida, bem na hora, no momento em que eu mais precisava, eu estava sozinho andando pela areia. E aí então Jesus, simbolicamente, diz, não, tu te enganas. Aquele parzinho ali de pezinhos andando, aquelas pegadinhas ali, não eram as tuas, eram as minhas. Eu estava te carregando no momento em que tu mais precisava. Pois bem, neste tempo de 3.500 anos, nós estávamos já andando com os nossos pezinhos ou estávamos sendo carregados nos ombros, nos braços? E é exatamente este ponto que eu chamo a atenção para a reflexão, porque na minha mente é coisa, não deem bola, meus irmãos, é coisa de louco, assim, é coisa de expositor, assim, que tem aquelas imaginações, assim, e eu trago para os irmãos, assim, para a gente dar uma descontraída um pouquinho, mas não vai fugir da proposta que se quer chegar. O que eu imaginei na minha cabeça?
Bom, 3.500 anos atrás, primeiro chamado. Então, o meu guia espiritual, o meu mentor, se reporta, porque foi chamado por um outro mentor espiritual, a dar o parecer de como eu estava naquele período. Então, o meu guia chega para o orientador maior e pede para que então dê todo, olha, agora tu vai passar a ficha do Carlos Alves. Bom, seguinte, ele continua absolutamente distraído das coisas espirituais. Ele anda correndo pelas pradarias, pelos campos, criando bichos, animais. Ele ainda é politeísta, ele cultua vários deuses. Ele não está muito ainda convicto das questões espirituais. E mais, ele está distraído na questão da sobrevivência, da reprodução, brigando com as famílias, com seus familiares, com a questão de posses, de amealhar coisas. Ele está nesse ponto aí. Puxa vida. Esse é o relato do meu guia para o mentor, 3.500 anos atrás. Muito bem. Então tá. Então vamos dar tempo ao tempo, para que num segundo momento, numa segunda chamada, na terceira hora, tu venhas novamente aqui e reporte-se a mim para dizer como anda o teu tutelado. Pois bem, chega a terceira hora e o meu orientador vai e reporta ao superior, dando toda a ficha. Como é que está o teu tutelado agora? Olha, não está muito diferente de antes. Ele já deixou de cultuar muitos deuses, mas ainda continua engalfinhado nas questões materiais. Questão da sobrevivência, da reprodução, da alimentação, do repouso, do descanso, da família, e continua brigando. Brigando pelo quê? Pelas mesmas coisas de lá atrás, por coisas que vão ficar aqui. Nenhuma alteração significativa. Bom, ele já começou a despertar um pouquinho, porque depois de Moisés e os profetas, o Pai Maior já mandou os Messias, os grandes pais da igreja, os sábios, os filósofos, e eles começaram então a disseminar as sementes do reino de Deus, e meio que ele conseguiu assim mexer um pouquinho com o seu íntimo, mas basicamente continua ainda muito arraigado às questões materiais. Muito bem. Então vamos dar tempo ao tempo, e quando soar a próxima hora, que seria a sexta, tu vens aqui e faz o relato novamente, que chega a sexta hora. E a sexta hora chega de uma forma muito bela e bonita, porque na sexta hora o próprio Cristo já veio, já trouxe a sua mensagem de luz, de amor, de perdão. Então o mensageiro superior chega e diz: diga para mim agora como está o teu tutelado na sexta hora, neste terceiro momento em que foi chamado. Aí o meu guia, aliás, um detalhe importante, já não é mais o mesmo guia das primeiras outras horas. Por quê? Porque ele cansou. Cansou, não, larguei ele, vou passar o bastão para outro, porque é bravo. É difícil a coisa. Então, ele, por méritos próprios, já evoluiu. Já galgou passos importantes na escala evolutiva e passou o bastão para um outro guia. E este outro guia, então, fala para o orientador: olha, pouca coisa mudou, ele continua ainda brigando muito, discutindo muito, ainda muito envolvido com as questões da reprodução, da família, da sobrevivência. Sim, mas e o advento do Cristo? E as notícias alvissareiras espirituais, nada mexeu com ele? Pouca coisa, Senhor. Inclusive, pelo advento do Cristo, foi combinado na pátria espiritual que ele retornaria junto com uma gama de espíritos que seriam seus parentes mais próximos, mas desafetos
de outros momentos, porque sabe como é que é, brigando o tempo todo por coisas materiais, relações consanguíneas, situações amorosas, afetivas. A briga, o desentendimento é uma lógica da psicologia humana. Então ele veio, uma das tarefas, conseguir novamente se dar bem, se harmonizar e perdoar, perdoando-se amplamente a todos. Tá, mas isso não aconteceu? Não aconteceu. Infelizmente, ele se autoproclamou vítima, não aceitou, o orgulho, o egoísmo falou mais alto, e ele, neste momento, nesta terceira chamada, na sexta hora, ele está desperdiçando o seu tempo entre cismas, resmungando e brigando. Muito bem. Então vamos dar tempo ao tempo e vamos aguardar a próxima chamada. E aí a próxima chamada é a 9ª hora. 4 etapas já se passaram. Bom, meus irmãos, quando chega a 9ª hora, e eu faço aqui um parênteses, eu não coloquei nenhuma situação assim nessas encarnações extraordinárias, do Carlos Alves sendo um grande general, um grande médium, um grande tribuno, alguma personalidade extraordinária. Não, foram encarnações comuns, que é para a gente não assim querer se engrandecer muito, querer viajar muito na coisa. Não, foram encarnações comuns, normais. E também com o propósito de a gente não fazer aquele quadro depressivo, pensando, puxa vida, mas eu só dei mancada e agora eu tenho um montão de coisas para resolver e não tenho tempo para isso. Não, então foram encarnações normais, via de regra, brigando e trabalhando pelas mesmas coisas de sempre. Lembrando, 3.500 anos para cá. Chegamos na 9ª hora. Bom, na 9ª hora, o meu orientador se reporta ao guia e diz: passe-me informações a respeito do teu tutelado. Com certeza, agora, neste período, ele já está bem melhor. Já está trabalhando na vinha, já está laborando. Olha, Senhor, é mais ou menos isso. Como assim mais ou menos isso? Bom, ele está ainda muito envolvido com a questão da igreja. Está ainda no sangue dele, na pele dele, ele está envolvido de tal maneira com as teologias da igreja, que está perdido em discussões e desentendimentos em torno do pensamento religioso. E agora que o Espiritismo, e ele está lá na França, se deparando com o Consolador, o prometido, ele está brigando com o Consolador. Está dizendo que é coisa do diabo, do demônio. Está dando trabalho aos mentores espirituais. E o propósito não era este. O propósito era que ele pudesse, então, assimilar a realidade e começar a trabalhar. Mas ele está em verdadeiras disputas mentais, duelos mentais com os seus irmãos, tentando impor o seu ponto de vista, tentando impor a sua visão. E isso está fazendo com que ele perca um tempo preciosíssimo. Tá, mas e as questões da reprodução, da sobrevivência, da família? Continua. Mas já não tão arraigado assim, mas continua. Continua ainda desejando acumular coisas que vão ficar, continua ainda naquela questão das hierarquias familiares, continua na questão consanguínea, continua brigando, mas já não é tão intensamente assim. Porém, o objetivo maior não está sendo alcançado. Quer dizer, então, que na vinha do Senhor, ele está muito mais dando trabalho do que efetivamente trabalhando. É mais ou menos assim. Pois bem, então, passada a 1ª hora, passada a 3ª hora, passada a 6ª hora, chegado na 9ª hora e ainda está assim,
então só vejo uma solução. Vamos trazer ele para a pátria espiritual o quanto antes. Na pátria espiritual ele será novamente orientado e preparado, cercado de todo o carinho, de todo o amparo, de presenças amigas que vão auxiliá-lo a implementar na mente e no coração as diretrizes da doutrina espírita. E ele então vai reencarnar rapidamente para pegar a 1/10 hora. Para não perder tempo e oportunidade quando chegar a 1/10 hora. Porque aí, quando chegar a 1/10 hora, com todo este aparato de assistência, vamos ver como vai se sair. E aí, meus irmãos, eu não arriscaria dizer qual vai ser o relato do meu orientador para esta 1/10 hora que está correndo. Cenas dos próximos capítulos. Mas por que eu faço e fiz todo este aparato aqui? Porque aqui nas instruções dos Espíritos, onde dizem que os últimos serão os primeiros, veja o que diz aqui os orientadores. Todos vós viestes quando foste chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, a qual carregais os grilhões. Mas aqui vem a parte, o ponto que me inspirou, vamos dizer assim, a fazer este apanhado. O que ele diz aqui? Mas, desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar. Vou repetir. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar. Esta é a questão. Então, toda vez que eu me deparo com este capítulo, os trabalhadores da última hora, há um misto de alegria, de felicidade, de entusiasmo, de poder estar trabalhando na vinha, mas ao mesmo tempo há um sentimento meio que assim de amargura, um sentimento assim de que está faltando algo, que não está encaixando alguma coisa, que ainda precisa algo acontecer. É um sentimento antagônico, porque exatamente é a memória dos séculos e séculos e séculos em que nós viemos sendo chamados, em que o pedido vem sendo feito. Vem trabalhar, vem. Passou a primeira hora, vem. Passou a terceira hora, vem. Passou a sexta hora, vem. Passou a nona hora, vem. Não, mas agora chegou a 10ª hora, agora eu vou abraçar. E é aí que entra, como diz aqui no Evangelho, a parte que nos toca efetivamente. Os obreiros do Senhor, a missão dos espíritas. Meus queridos irmãos, pergunto, qual é a missão nossa, dos espíritos? Será que é a mesma missão do povo eleito de Israel, quando, entre aspas, Deus elegeu aquele povo para sair da tirania lá do Egito e chegar à terra prometida? Ou a questão da missão
dos espíritas é exatamente procurar sintonizar com os amigos espirituais, perceber que já desperdiçou-se muito tempo nesta caminhada e agora chega o momento de retomar este tempo, de fazer mais em menos tempo, de fazer melhor em menos tempo e em condições adversas, muitas vezes. A missão nossa espírita é a missão daqueles que estavam doentes, que estavam impregnados pelo materialismo, impregnados pelas questões terra, física, carnalmente, e agora começam a despertar para dar uma direção diferente. Éramos aqueles que estávamos matriculados nas escolas do materialismo, das ilusões, e são chamados na 10ª hora para sermos promovidos. Mas promovidos ao quê? A obreiros, a trabalhadores. Mas de que forma vamos fazer isso? De que maneira vamos fazer isso? Porque há um detalhe muito importante em todo este trânsito que a gente precisa refletir. Se nós somos os trabalhadores da 10ª hora, o que nos é pedido efetivamente? Porque, via de regra, como diz aqui no livro, no Evangelho, a gente se beneficiou do trabalho de centenas, de milhares de trabalhadores que se revezaram ao longo, e eu estou pegando a faixa de 3.500 anos, até os dias de hoje. Mentes e corações que se doaram integralmente para estabelecerem o reino de Deus, aonde mesmo? Aonde mesmo? No coração. O reino de Deus é a obra-prima de Deus no coração dos homens. Então, enquanto este reino de Deus não estiver em nossos corações, atuando a nossa missão enquanto trabalhador espírita, ou quanto pai de família, mãe de família, trabalhador comum, um profissional de qualquer área, um estudante, um cidadão, não estará completa. Porque o trabalho, ele se dá na vinha do Senhor, não apenas dentro dos templos religiosos. Porque o Pai convoca a todos nós em diversas áreas desta vinha para trabalharmos. Há aqueles que não têm ainda condições ou não podem trabalhar e se dedicar dentro de uma religião, mas são chamados a trabalharem na cidade onde moram, no município onde moram, no local de trabalho onde ali tiram o seu sustento, dentro do seu lar, junto com os seus, porque se carregam o reino de Deus no coração, onde quer que estejam, lá estará a vinha do Senhor sendo trabalhada. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 7, há uma orientação muito interessante do mentor amigo, que ele fala da questão do trabalho ação e do trabalho serviço. E quando eu li novamente esta lição, eu fiquei pensando, Deus do céu, como é complexa essa questão
de trabalhar na vinha do Senhor. Porque o que diz ali, resumidamente, neste capítulo 7 do livro Pensamento e Vida? Ele fala o seguinte: uma coisa é o trabalho-ação. O que é o trabalho-ação? É o trabalho em que nós nos movimentamos externamente. É um trabalho, um auxílio, um corre-corre externo, ajudando externamente. Por exemplo, esta abençoada casa com seu trabalho de assistência social, de auxílio, de toda ordem, é rancho, é roupa, é isso, é aquilo, o pessoal se movimentando, abençoadíssimo trabalho. E isto é um trabalho-ação, digno, nobre, respeitável. Porém, neste mesmo capítulo, ele fala do trabalho que vai mais além, que é o trabalho de serviço. O que é o trabalho de serviço? Aí inverte o processo. Não é o trabalho que vem de dentro para fora, ou aquele trabalho apenas exterior. É um trabalho que vem de fora para dentro. É um trabalho interno. É um trabalho onde nós precisamos identificar as nossas deficiências, as nossas necessidades e trabalhá-las. E aí no livro Obreiros da Vida Eterna, lá no capítulo 9, que fala do irmão Gotuso, um médico que já trabalhava no celular e ficou muito amigo de André Luiz, até pela própria profissão de ambos. Em dado momento deste capítulo, a sua mãezinha, preocupada com ele, pede licença para então se dirigir a ele, se manifestar a ele, preocupada que estava a coração de mãe, com o irmão Gotuso, que trabalhava na pátria espiritual. Ele estava trabalhando na colônia Nosso Lar, ele estava em atividade, mas a mãezinha dele identificou que no seu coração haviam problemas. Identificou que, em que pese a sua capacidade extraordinária de serviço, de ação, de movimentação, de ajuda, de auxílio, tudo o que ele fazia se voltava para os outros, para terceiros, mas ele próprio estava esquecido de si mesmo. O que estava acontecendo? No seu coração havia sentimentos ainda muito contrários com relação à sua família. Ele era muito apegado à família física, material, e já desencarnado não conseguia se desvincular, não conseguia aceitar que a sua ex-companheira já estava com outro companheiro, já constituía outra família, e todo aquele movimento que ele prezava tanto na terra e estimava, se desfez como pó. E aquilo estava dentro dele, remoendo, e estava fazendo com que ele se atrasasse no seu processo espiritual. Repito, em que pese fazer um trabalho extraordinário, mas não estava conseguindo trabalhar o seu íntimo, os seus sentimentos, trabalhar as suas necessidades. E este é um ponto, meus irmãos, que eu considero delicadíssimo e sutil para todo trabalhador espírita. É muito sutil. Porque, de um lado, nós temos o trabalho sendo feito, sendo realizado, sendo reconhecido, repito, um trabalho externo digno, abençoado, mas muitas vezes esquecemos de nós mesmos. E o que acontece na prática? Muitas vezes o reino de Deus
quando não trabalhamos esta parte íntima, nós caímos ora na luz, ora na sombra, ora no fogo, ora na água. Ora nós estamos bem entusiasmados, alegres, felizes, daqui a pouco nós estamos acabrunhados, desanimados, sem saber o porquê. Em alguns momentos a gente estende a mão, a gente dá o abraço, dá o beijo apertado, aquela coisa gostosa, ajudando, daqui a pouco caímos em depressão. Olhamos assim, puxa vida, hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou legal para ir na sociedade. Hoje eu não estou legal para falar com ninguém. Hoje eu não quero falar com ninguém. Hoje eu não quero, eu não sei explicar, alguma coisa está errada dentro de mim. Se pararmos para fazer a observação, vamos concluir que o trabalho, o serviço, de fazer a autoanálise dentro de si, para tentar ficar bem consigo mesmo, para aí então poder auxiliar melhor, está faltando. E este é um problema muito delicado. Esta é uma questão muito delicada, porque, queridos irmãos, a gente sabe, nós trabalhadores, as sombras, elas dão plantão o tempo todo. Neste período de 3.500 anos, nesses chamados todos, na primeira, na terceira, na sexta, na nona hora, quantas e quantas vezes andamos de mãos dadas com as sombras? Quantos e quantos momentos andamos de mãos dadas, sorridentes, felizes, atrapalhando o trabalho da vinha do Senhor? E de um momento para o outro, na 1/10 hora, a gente chega à Terra, renasce num lar espírita ou vai para a doutrina espírita depois de um certo tempo encarnado e se depara com um horizonte completamente diferente. E a gente então percebe o poder da luz, a pujança da luz, a pujança desta doutrina, a pujança da sua mensagem. Mas o que fazer com ela, se nas outras horas todas do período em que nós vivenciamos, não estávamos habituados a lidar com isso? Então precisamos pedir humildemente aos nossos guias, aos nossos orientadores, que nos amparem, que nos assistam, que nos protejam, que nos incentivem a não desanimar, porque um dos grandes perigos do trabalho na seara espírita, dos obreiros do Senhor, é exatamente a escuridão que muitas vezes nos visita. E não nos enganemos, queridos irmãos. Quando falo escuridão, não estou falando apenas e tão somente de repente, espíritos obsessores. Não. Estou falando dos desafios inerentes a cada um de nós no trabalho. Os desafios que cada um de nós enfrenta no dia a dia, para desempenharmos as nossas atividades, seja na casa espírita ou fora da casa espírita. São desafios constantes. Problemas de relacionamentos conjugais, problemas de relacionamentos afetivos, problemas de subsistência financeira, dívidas, credores, doenças, todo tipo de situação que vai nos testar, onde o trabalho efetivo, o trabalho de serviço,
se faz necessário. Os trabalhadores da última hora, que somos todos nós que aqui estamos, precisamos estar atentos a essa realidade. São chegados os tempos, como diz o Evangelho. Que felicidade, queridos irmãos. Que felicidade estarmos nesta 11ª hora aqui. Que felicidade! Não podemos imaginar, mas como obreiros do Senhor, não podemos nos fixar apenas na 11ª hora. Temos que nos fixar na próxima hora. A próxima hora é a mais importante do que a 11ª hora. Porque a próxima hora é a hora da regeneração. É a hora que espera e aguarda a todos nós para novos momentos, novos horizontes, novas realidades, novas, renovadas esperanças. A próxima hora que já está batendo aí, ela requer espíritos e almas resolutas, dirimindo de dentro de si o quanto possível a escuridão e a sombra, para poder trabalhar com o espírito de serviço. Repito, seja dentro de um templo espírita, de uma igreja, de um monastério, seja dentro de casa, no lar, na família, na rua, na esquina, na faculdade, no lazer. Todos nós temos a bendita oportunidade e não podemos desperdiçar. Vamos fixar o nosso pensamento na próxima hora. Porque a doutrina espírita, ela está batendo assim, ó. Com licença, eu posso entrar em teu coração para a próxima hora? Tu me licencia a entrar no teu coração, no teu reino sagrado, para trabalharmos juntos na próxima hora? Porque o que passou ficou para trás. O que está em jogo aqui, neste momento, meus irmãos, é o nosso futuro. É o futuro de cada um de nós. A cada um, conforme as suas obras. Cada um terá de responder. Não percamos a esperança, a fé. A próxima hora é a hora gloriosa de todos nós. A próxima hora que se avizinha é a hora mais bela e linda que Deus preparou para todos nós. Porque é a hora em que efetivamente vamos trabalhar lado a lado com o Cristo, com os seus emissários, na grande e imensa vinha do Senhor, auxiliando e, ao mesmo tempo, crescendo moral e espiritualmente. Se tivermos essas noções mínimas, básicas, eu tenho certeza, queridos irmãos, certeza absoluta, quando o nosso orientador for chamado para passar o relatório ao guia maior, escuta aqui, como é que foi lá o fulaninho, na 11ª para nova hora que veio? Eu tenho certeza, se estivermos imbuídos dessas verdades, as notícias que o nosso guia, o nosso orientador vai passar, são as melhores possíveis. Porque a gente já despertou, a gente já acordou,
Já não brigamos tanto por coisas banais. Já despertamos, já conseguimos amar melhor, respeitar melhor, perdoar. Já temos a capacidade de perceber este movimento de luz que nos impulsiona para cima e para frente. A mensagem, queridos irmãos, é de esperança, é de fé, é de renovação, porque só existirá trabalhador, seja da última ou da primeira hora, se existir dentro de nós já o reino de Deus estabelecido no sentido de estarmos convictos do que estamos fazendo aqui, do que é esperado de todos nós. Abracemo-nos, nos beijemos, nos respeitemos, nos abracemos fortemente e digamos um para o outro, olhando no olho um do outro: sou teu irmão, tu és o meu irmão e eu te amo. E se procedo assim, é porque te amo. Não tenhamos vergonha de nos amarmos, para podermos trabalhar na vinha do Senhor com muita alegria no coração, em que pese todos os desafios e problemas e dramas e sofrimentos, mas nós estamos aqui para crescer. A nova hora já chegou. E este é o momento que passa, meus irmãos, e que nos pede reflexão. Gostaríamos de falar um pouquinho mais, mas o nosso tempo se foi. Eu agradeço a todos pela atenção e que todos nós, em nossas preces diárias, peçamos aos nossos guias e mentores que nos auxiliem a nos preparar cada vez mais e melhor para a nova hora que chega. A 10ª hora já é passada. Nós estamos vivendo o futuro. E o futuro é magnífico para nós. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus.